Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Flávio Milhomem, promotor de justiça, professor de Direito Penal e Processo Penal, mestre em Ciências Jurídico-Criminais, e estou hoje aqui com os senhores para tratar do tema recursos no processo penal. Conto com o auxílio luxuoso na bancada dos alunos Tamires, Martson e Josley, e o nosso tema da aula de hoje será os princípios gerais aplicáveis aos recursos. Pois bem, eventuais dúvidas que porventura surjam no decorrer da nossa apresentação e dos seus estudos poderão ser enviados para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembro, no entanto, que é necessário que os senhores identifiquem o tema do curso e também o professor para que se possa fazer a triagem devida. Na última aula, iniciamos o estudo dos recursos a partir da conceituação e da análise do que se entendia por duplo grau de jurisdição. Colocamos o duplo grau de jurisdição no ordenamento jurídico de acordo com a interpretação que se dá pelo Supremo Tribunal Federal como integrante da legislação ordinária ou do ordenamento jurídico ordinário, subconstitucional, portanto, devendo se ater aos princípios constantes da Carta Magna. Conceituamos o que se entende por recurso, identificando as suas características, e fizemos um paralelo com as chamadas ações impugnativas, estabelecendo quais são os critérios de identificação e de diferenciação entre estas, as ações impugnativas, e os recursos. Pois bem, hoje iniciaremos a nossa aula tratando dos princípios gerais. Começaremos pelo princípio da taxatividade. Pois bem, o princípio da taxatividade é um princípio comum ao direito penal e ao processo penal. Basicamente, taxatividade significa a previsão legal de um direito. Em direito penal se fala em taxatividade em relação à chamada norma penal incriminadora, ao se sustentar que não existe crime sem lei anterior que o defina. Da mesma forma, podemos tratar dos recursos. Não existe a possibilidade de se recorrer de uma decisão judicial sem que haja uma prévia existente previsão legal acerca dessa possibilidade de revisão. O princípio seguinte, senhores, diz respeito à chamada unirrecorribilidade das decisões. Bem, unirrecorribilidade das decisões é a regra geral. A cada decisão corresponde um único recurso. Há, no entanto, a possibilidade de interposição simultânea do recurso extraordinário e do recurso especial, se houver fundamentos legais e constitucionais que autorizem as duas impugnações. Como já sabemos, e se não sabemos, podemos agora tratar deste assunto, classificamos anteriormente os recursos de acordo com vários critérios em relação à fundamentação, em relação à delimitação da matéria, em relação à possibilidade de discussão ampla ou vinculada do objeto discutido na relação processual e também no que diz respeito à sua ordinariedade ou extraordinariedade. Recursos ordinários, por excelência, são aqueles recursos onde se analisa a causa como um todo, tanto em seus aspectos jurídicos quanto em seus aspectos fáticos, ou seja, por meio do exame das provas materiais, laudos, e por meio do exame das provas testemunhais, interrogatório do acusado, etc. Os recursos extraordinários, por sua vez, e aí nós estamos falando de um gênero cujas espécies são o recurso especial de competência do Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário de competência do Supremo Tribunal Federal, tem como objeto imediato a discussão acerca do direito. Imediatamente, ou seja, como um corolário natural ou um efeito natural decorrente do exame da correta aplicação do ordenamento jurídico, tutela-se o interesse do recorrente, o interesse subjetivo. No entanto, deve-se lembrar e frisar que o objeto imediato de todo e qualquer recurso de natureza extraordinária é sempre a correta aplicação do ordenamento jurídico e mais, a correta aplicação da lei em relação aos princípios constitucionalmente assegurados, isso no caso dos recursos extraordinários. Bem,
Cuida-se, então, de uma possibilidade de coexistência de recursos e que não corresponde necessariamente a uma falta de aplicação do princípio da unirrecorribilidade, a coexistência, a simultaneidade da interposição do recurso especial perante o STJ e do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Sobre o princípio da unirrecorribilidade, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou. É o agravo de instrumento número 780-958, de relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão há uma modalidade de recurso. Assim, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei e que, obviamente, foram objeto da nossa conversa: a simultaneidade do recurso extraordinário e do recurso especial. Falemos agora sobre a variabilidade dos recursos. Em que consiste a variabilidade dos recursos? Bem, o princípio da variabilidade significa que a interposição de um recurso não liga o recorrente à impugnação, o que significa dizer que o fundamento de impugnação de uma determinada decisão não afasta a possibilidade de que se modifique esse fundamento pelo ajuizamento, interposição de novo recurso. Diz o princípio da variabilidade que permite-se a desistência de eventual recurso interposto, seguida da interposição de novos recursos, obviamente, se tempestivos. Vejam bem, se uma determinada parte recorre de uma sentença, por exemplo, condenatória, sob um determinado fundamento, e depois se dá conta que essa recorribilidade alcançaria maior sucesso ou uma chance maior de eficácia pela abordagem de um outro fundamento, nada obsta a que a própria parte recorrente, interessada na tratativa dessa questão que se pretende revisionada pelo órgão colegiado, desista do recurso anteriormente interposto e, valendo-se do tempo previsto em lei, ou seja, da tempestividade vinculada, possa interpor novo recurso, agora sob um novo fundamento. É claro que a interposição de novo recurso fora do prazo previsto em lei importa na não admissibilidade desse recurso. Então, a tempestividade e a variabilidade dos recursos correm par e passo. Havendo a possibilidade de desistência, há a possibilidade de nova interposição, contanto que obedecemos-se ao prazo previsto em lei. Falemos agora sobre a complementariedade dos recursos. Pelo princípio da complementariedade, o recorrente poderá complementar a fundamentação de seu recurso se houver integração ou complementação da decisão em virtude do acolhimento dos embargos de declaração. Quando conceituamos o recurso, dissemos que se trata de um direito do acusado de ver a sua situação jurídica revista por um órgão colegiado. Ora, se tentando a revisão da decisão judicial original, ora, se visando a anulação dessa mesma decisão, ou mesmo um esclarecimento ou o suprimento de uma determinada lacuna. Como é que se consegue o esclarecimento de uma decisão judicial ao se identificar eventual contradição? Por meio dos chamados embargos de declaração. Pois bem, nada obsta a que ajuizado um determinado, interposto determinados embargos de declaração contra uma decisão judicial que se pretende ou se constate obscura ou contraditória, possa o autor desse recurso interpor a apelação junto ao órgão revisor e, em razão do sucesso dos embargos de declaração anteriormente interpostos, vir a complementar as razões do recurso perante o órgão revisional. Isso cuida-se de uma garantia do princípio da paridade de armas e da dialeticidade e da própria possibilidade que tem o acusado, que, ora, ocupa a posição de recorrente, de, na sua inteireza, tutelar ou buscar a tutela do direito que considera injustamente suprimido, ainda que legitimamente por órgão do judiciário. Trataremos agora da fungibilidade dos recursos.
O tema da fungibilidade dos recursos traz grande interesse tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência. A fungibilidade é um conceito que ordinariamente integra o direito civil, né? Fungível é toda aquela coisa que pode ser substituída em gênero e número por outra sem que haja qualquer tipo de alteração em sua substância. Se nós transportarmos esse conceito de fungibilidade do direito civil para o direito processual penal, e especificamente para a teoria geral dos recursos, nós poderíamos dizer que a fungibilidade dos recursos significa a possibilidade de utilização de um recurso legalmente previsto no lugar de outro. E quando que isso é possível? Vejam bem, o princípio da fungibilidade encontra previsão legal no artigo 579 do Código de Processo Penal e prevê que o recurso erroneamente interposto pode ser conhecido pelo outro, desde que não haja má-fé ou erro grosseiro. Bem, no entanto, deve-se destacar que o princípio da fungibilidade só pode operar quando se trate de recursos sem fundamentação vinculada. E aí retomamos a questão da classificação dos recursos. Classificamos os recursos em relação à sua fundamentação em recursos de fundamentação livre e recursos de fundamentação vinculada. Recursos de fundamentação livre são aqueles em que se admite a revisão da decisão recorrida por qualquer fundamento. Já nos recursos de fundamentação vinculada, é o próprio legislador que determina qual a hipótese possível de revisão naquela decisão judicial. Podemos citar como exemplo de recurso de decisão vinculada os recursos contra o Tribunal do Júri, onde, no artigo 593 do Código de Processo Penal, o legislador dispõe quais são as possibilidades de apelação contra a decisão do Conselho de Sentença, que decide pela condenação ou absolvição de alguém que é acusado e condenado ou absolvido por um crime doloso contra a vida. Outro exemplo de recurso de fundamentação vinculada são os recursos extraordinários. No recurso especial, há que se prequestionar ainda no juízo a quo a violação à norma integrante do ordenamento jurídico federal. Enquanto no recurso extraordinário sustenta-se como legitimação da revisão pelo Supremo Tribunal Federal da violação aos princípios de natureza constitucional, aos princípios atinentes à aplicação da Carta Magna. Bem, ao se falar em fungibilidade, fala-se em recurso de fundamentação livre. Deve-se ter em consideração que recurso de fundamentação vinculada não tem a possibilidade de ser substituído por qualquer outro recurso. A não utilização do recurso previsto em lei importa na impossibilidade de revisão da decisão que se pretende. Sobre o princípio da fungibilidade, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou. Agravo de instrumento, número 85, 21, 23, em embargos de declaração. O relator é o ministro Luiz Fux. Os embargos de declaração opostos, objetivando reforma da decisão do relator com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível por força do princípio da fungibilidade. Tratamos a respeito da fungibilidade e falamos da vedação ao princípio da fungibilidade em relação aos recursos de fundamentação vinculada, mas também tratamos a respeito da impossibilidade, isso previamente previsto, da utilização da fungibilidade quando verifica-se a má-fé ou o erro grosseiro. O que se entende por erro grosseiro a fim de impedir a fungibilidade recursal? Não se aplica a fungibilidade diante do erro grosseiro conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Leio. Afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade, previsto implicitamente no Código de Processo Civil, em seu artigo 250, e expressamente no artigo 579 do CPP, nos casos de erro grosseiro, que se configura quando o recurso previsto para determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento explícita e claramente delineadas em lei. E a parte interpõe recurso diverso, precedentes. Vê-se que, com isso, a fungibilidade, embora possibilite a utilização de recursos e
a regra é de que deve-se admitir a boa-fé, e a má-fé é uma exceção e deve ser constatada e fundamentada. Não se admite a utilização da fungibilidade nos casos em que se verifica o chamado erro grosseiro. Recentemente, e eu digo recentemente porque faz 4 anos, o processo penal sofreu uma alteração no que diz respeito a um pacote de leis e medidas referentes seja às provas, seja à questão do procedimento do processo penal, seja em relação ao próprio tribunal do júri. E, especificamente em relação ao tribunal do júri, alguns recursos que antes eram objeto de recurso em sentido estrito passaram a ser objeto de recurso de apelação, o que acarretou a necessidade de atualização dos operadores de direito. Ocorre que nem todos os operadores do direito, infelizmente, buscam essa atualização e se prendem ao que estudaram nos bancos de escola. Pois bem, após a reforma do Tribunal do Júri, em 2008, as decisões de impronúncia e as decisões de absolvição sumária já não mais podem ser objeto de recurso em sentido estrito, e sim objeto de apelação. A interposição de recurso em sentido estrito no lugar da apelação prevista em lei, desde 2008, pode ser considerada, e efetivamente é considerada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como um erro grosseiro, a ponto de impedir a revisão da decisão tomada pelo Conselho de Sentença no julgamento original do caso. Passemos agora à análise das perguntas dos alunos. Vamos à bancada para a atenção do que se pretende respondido. Professor, a decisão judicial admite recursos simultâneos? Tamires, nós vimos que um dos princípios que caracteriza os recursos é a chamada unirrecorribilidade. Pela unirrecorribilidade, a cada decisão corresponde naturalmente um recurso. Cuida-se também de aplicação da chamada preclusão consumativa, uma vez que se pretenda a revisão de uma determinada decisão, ao se valer do meio previsto para tanto, haveria então a satisfação do direito que integra o patrimônio jurídico do cidadão. Acontece que, em determinadas situações, e especificamente em face da vinculação da fundamentação a elas atribuída, possibilita-se a coexistência de recursos. Essa situação se apresenta tão somente nos chamados recursos extraordinários lato sensu. Os recursos extraordinários lato sensu, nós sabemos, são o recurso especial, cuja competência é do Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, onde se pretende a revisão da aplicação adequada do ordenamento jurídico federal e, no segundo caso, da aplicação adequada dos princípios próprios da garantia dos direitos constitucionais, portanto, constantes da Carta Magna e que integram o objeto do recurso extraordinário, permitem que tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, havendo a admissibilidade de ambos pela verificação em concreto da situação que se pretende revista, podem coexistir. Vamos agora ouvir a pergunta do aluno Diosley. Professor, no caso de um recurso erroneamente interposto, pode ser admitido pelo tribunal? Bem, o recurso erroneamente interposto, ele pode ser examinado sob duas formas. Ele é erroneamente interposto na sua forma, ele é erroneamente interposto em relação a quem deveria ser dirigido, ele pode ser erroneamente interposto em relação ao fundamento que justificaria a revisão da decisão, e essas abordagens importam em inúmeras soluções. Vamos tomar uma delas, por exemplo, a questão da fungibilidade recursal. A fungibilidade é a possibilidade de utilização de um recurso por outro. E há a possibilidade de utilização desse princípio por expressa previsão do legislador ordinário, que no artigo 579 do CPP prevê a possibilidade de recebimento de um recurso no lugar de outro, que seria o recurso devido. Há, no entanto, uma vedação à aplicação do princípio da fungibilidade. É o chamado erro grosseiro ou a má-fé. Muitas vezes, a má-fé pode ser constatada pela interposição de um determinado recurso que se sabe que é errado, a fim de justamente se procrastinar o processo ou de se evitar o trânsito em julgado de uma determinada decisão, caracterizando um abuso de direito.
E também, muitas vezes, em decorrência da perda de um determinado prazo, na esperança de que possa esse recurso ser utilizado como recurso devido. Nesses casos, de má-fé ou de erro grosseiro, a fungibilidade não tem lugar. Outro exemplo de impossibilidade de reconhecimento da fungibilidade é justamente a questão do erro grosseiro. Como é que os tribunais têm tratado dessa matéria, da conceituação do erro grosseiro? Primeiro, se existe previsão legal, descrição de quais são os recursos cabíveis contra uma determinada decisão, a não utilização desses recursos descritos pelo legislador importam no reconhecimento do erro grosseiro. É a chamada barbeiragem do operador do direito, que não se atém ao corpo da lei para justamente fazer valer o direito que se pretende discutido no órgão revisional. Em relação ao direcionamento do recurso e mesmo em relação à questão do objeto a ser discutido, onde se admite a questão do erro, isso será objeto das nossas próximas reuniões, uma vez que vai se tratar do mérito e vai se tratar das questões formais. Mardson, você tem alguma dúvida? É sobre a desistência recursal. O recorrente ele pode desistir do recurso eventualmente interposto? Muito bem. Quando se fala em desistência, fala-se em disponibilidade. E disponibilidade é a possibilidade de utilização discricionária de um determinado direito subjetivo. O recurso ele é uma sequência natural, como vimos anteriormente, da relação processual iniciada com a ação penal. Quando falamos a respeito de ação penal, temos a possibilidade da chamada ação penal pública incondicionada e também da chamada ação penal privada. O titular da ação penal pública incondicionada, por expressa disposição constitucional constante do artigo 129, é o Ministério Público. Em relação ao Ministério Público, não há que se falar em disponibilidade, porque o Ministério Público ele age em nome próprio, porém, na defesa de interesses alheios, direitos da sociedade, através do exercício do poder punitivo do Estado. E dessa maneira, uma vez oferecendo a ação penal, dela não pode desistir. E mesmo em relação ao conhecimento prévio de um fato que abstratamente é previsto como crime, tem a obrigação de oferecer essa ação penal. Então, os princípios da obrigatoriedade e da disponibilidade são antitéticos. Se o Ministério Público, de um lado, tem a obrigação de oferecer a ação penal, não poderá dela desistir. E, muito embora não tendo a obrigação de recorrer de eventual sentença absolutória, uma vez recorrendo dessa sentença, também não poderá desistir, porque o interesse em jogo é o cumprimento do poder punitivo do Estado, ou seja, o ius puniendi, a pretensão punitiva. Por outro lado, quando nós falamos em ação penal privada, estamos falando em interesses de natureza eminentemente íntimos, privados e, portanto, disponíveis. Não é aquele que é vítima num crime de ação penal privada, como, por exemplo, os crimes contra a honra, obrigado a ajuizar a queixa-crime. E, em o fazendo, poderá dela desistir a qualquer momento. Não há qualquer óbice em relação a isso. Por isso, privada. Embora concedendo o Estado o direito de iniciar o processo penal ao particular, uma vez continuando o particular com o oferecimento dessa ação penal até o final, com o julgamento procedente dessa sua pretensão punitiva, retoma o Estado, isso é um parênteses, o seu poder punitivo, uma vez que esse não pode ser cedido, esse não pode ser terceirizado. Pois bem, da mesma forma que na ação penal privada, no recurso também a parte poderá dela desistir. Então, recurso interposto por parte que não seja o Ministério Público admite desistência. Essa desistência decorre do próprio princípio da disponibilidade dos recursos e segue uma interpretação sistemática do processo penal em relação à própria ação penal, uma vez que nós voltamos a tratar deste assunto em face da sua importância, a decisão que se profere em relação a um determinado recurso é a decisão que figurará na relação processual como decisão válida, uma vez que ela substitui a decisão de primeiro grau. A propósito, ao se afirmar que
se mantém a decisão combatida pelos seus próprios méritos, na realidade isso constitui uma incoerência ou uma impropriedade técnica, porque a decisão ela não é mantida, ela é substituída. Então, dá-se provimento a um determinado recurso para dizer o direito ao caso concreto. Portanto, essa é a única decisão válida. Senhores, nas nossas últimas aulas, iniciamos a análise e o estudo dos recursos no processo penal, a partir da identificação do princípio do duplo grau de jurisdição, do estudo da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da sua correta adequação no ordenamento jurídico brasileiro a partir da interpretação jurisprudencial oriunda do próprio Supremo Tribunal Federal. Constatamos que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, integra a legislação ordinária, devendo, portanto, adequar-se aos princípios e preceitos oriundos da Carta Magna, da própria Constituição Federal. A partir da conceituação dos recursos, analisamos suas características e identificamos quais são aquelas que trazem similitude e os diferenciam das chamadas ações impugnativas. Identificamos que o trânsito em julgado é um elemento que deve ser sempre levado em consideração como forma de distinção entre as ações impugnativas e os recursos. No entanto, não afastamos a possibilidade de que estas últimas, as ações impugnativas, também possam ser exercidas antes mesmo do trânsito em julgado. Dando continuidade ao exame da matéria, trouxemos a análise das características próprias dos recursos, identificando-as como a anterioridade à coisa julgada, a característica de que não ensejam a instauração de nova relação processual, a voluntariedade e tratar-se de um meio de impugnação da decisão judiciária. Classificamos os recursos em relação à sua extensão da matéria impugnada, em relação aos seus fundamentos e também em relação à sua ordinariedade e extraordinariedade. Recursos de matéria impugnada em relação à sua extensão são os totais ou parciais, e em relação aos seus fundamentos, são aqueles de fundamentação livre ou fundamentação vinculada. E fizemos também a distinção entre os recursos extraordinários e os recursos ordinários, levando-se em consideração a discussão da matéria fática e também a discussão da matéria eminentemente jurídica, seja ela de ordem federal, seja ela de ordem constitucional nos recursos extraordinários. A partir da conceituação dos recursos, da análise de suas características, da identificação do duplo grau de jurisdição como princípio aplicável ao processo penal brasileiro, passamos à tratativa dos princípios aplicáveis aos recursos e começamos pela análise do princípio da taxatividade. Identificamos a taxatividade como a legalidade que importa no reconhecimento da previsão legal de um determinado recurso para que possa a parte fazer uso desse instrumento para obter a revisão pretendida por órgão superior. Também cuidamos do chamado princípio da unirrecorribilidade das decisões. O princípio da unirrecorribilidade das decisões importa no reconhecimento de que a cada decisão corresponde um único recurso, havendo, no entanto, a possibilidade de utilização simultânea de recursos em uma única situação, quais sejam a utilização do recurso especial, quando verificada a violação ao ordenamento jurídico federal e a violação à Constituição Federal, quando temos, então, o âmbito de atuação do recurso extraordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre o princípio da unirrecorribilidade, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já se debruçaram. E, então, tratamos também do princípio da variabilidade dos recursos. Identificamos na variabilidade dos recursos a disponibilidade da parte do recorrente ao se possibilitar a desistência ou mesmo renúncia ao direito à interposição de recurso, ao direito de se procurar a revisão da matéria ou a revisão da situação fática pelo órgão superior, pelo órgão de natureza revisional. Tratamos também do princípio da complementariedade dos recursos e identificamos na complementariedade a utilização dos embargos de declaração. Vimos anteriormente que, com a revisão de uma determinada decisão judicial por meio da interposição de um recurso, se busca a reforma, a invalidação
ou mesmo a supressão de eventual obscuridade ou lacuna existente numa decisão judicial. E nesses últimos dois aspectos, a obscuridade e a lacuna, os embargos de declaração têm a sua seara e vinculam também a possibilidade de arrazoamento de um determinado recurso anteriormente interposto. Ou seja, o provimento de embargos de declaração causam a possibilidade ou geram a possibilidade de complementação das razões oferecidas em sede recursal. Tratamos, por fim, do princípio da fungibilidade dos recursos. A fungibilidade é identificada como a possibilidade de utilização de um recurso em local de outro. E essa fungibilidade encontra previsão na legislação ordinária, artigo 579 do CPP, quando não verificado o chamado erro grosseiro ou a má-fé. Identificamos a má-fé com a utilização indiscriminada de recursos, ainda que errôneos, visando a obstar a produção do trânsito em julgado de uma determinada decisão, seja ela de cunho condenatório ou absolutório, e identificamos no erro grosseiro a possibilidade, ou, desculpe, a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade diante da não utilização do recurso legalmente previsto. A partir daqui, nós trataremos dos demais princípios atinentes e aplicáveis à regulamentação dos recursos no direito penal, no direito processual penal. Trataremos, na nossa próxima aula, dos princípios da dialeticidade dos recursos, do princípio da disponibilidade dos recursos, do princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, do princípio da personalidade dos recursos e também dos princípios da reformatio in melius e do reconhecimento da reformatio in pejus indireta. Ultrapassadas as nossas duas primeiras aulas, passaremos agora à análise dos demais princípios que compõem o processo penal. Abordaremos o princípio da dialeticidade dos recursos, que se confunde com o princípio do contraditório em âmbito recursal, o princípio da igualdade de armas, a possibilidade de que alguém se defenda e contra-arrazoe um determinado recurso, tomando conhecimento de quais são os argumentos trazidos à discussão, visando a fundamentação da pretensão que se pretende ver bem-sucedida, seja ela de caráter condenatório ou absolutório. Trataremos também na nossa próxima aula, terceira aula, do chamado princípio da disponibilidade dos recursos, analisando especificamente em que consistem a renúncia e a desistência. Falaremos também sobre a irrecorribilidade das decisões interlocutórias como regra, apontando, no entanto, as exceções legalmente previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, referentes às hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Falaremos do princípio da personalidade dos recursos, analisando a possibilidade de que o recurso interposto por uma determinada parte possa efetivamente aproveitar a parte contrária, a parte ex-adversa, seja ela o Ministério Público ou, mais comumente, seja ela o particular submetido à decisão judicial de cunho condenatório. Falaremos de duas questões essenciais no processo penal, a chamada vedação da reformatio in pejus e a possibilidade de reconhecimento doutrinário e jurisprudencial, por que não, da reformatio in melius. Trataremos também das questões atinentes ao reconhecimento das nulidades absolutas em sede recursal e qual a consequência do reconhecimento da nulidade absoluta para quem é acusado de um determinado crime, seja essa nulidade reconhecida em sede de recurso da acusação ou mesmo em sede de recurso da defesa. Falaremos, por fim, a respeito da chamada reformatio in pejus indireta, analisando-se a aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus numa situação em que, ordinariamente, ela não se verifica ou não é constatada de plano. Vamos a mais uma pergunta, agora da aluna Tamires. Professor, o princípio da taxatividade importa o reconhecimento de um recurso para cada crime? Veja bem, Tamires, nós fizemos uma alusão ao princípio da taxatividade e ao princípio da legalidade, fazendo uma comparação entre o direito material, o direito penal e o direito processual.
Quando se fala em princípio da taxatividade no direito penal, nós nos referimos à necessidade da certeza da descrição em abstrato de um determinado fato, a fim de se lhe atribuir uma determinada sanção penal. Esse princípio da certeza jurídica, ou princípio da taxatividade, referente às normas penais incriminadoras, encontra tradução espontânea e linear no princípio da legalidade, onde se proíbe que alguém seja punido por crime sem que lei anterior defina o que se entende por crime e, especificamente, defina também quais são os parâmetros dessa apenação. Quando se transporta a questão do princípio da taxatividade para a relação processual penal, nós sustentamos que, para cada decisão judicial, importa o reconhecimento de um determinado recurso. Isso não significa dizer que a cada crime previsto no Código Penal ou na legislação extraordinária haja um recurso vinculado. Não, os recursos são contra decisões judiciais. E o mais importante, nós vamos ver mais à frente, as decisões judiciais elas são combatidas em relação ao seu dispositivo e não em relação aos seus fundamentos. Então, classificando-se as decisões como decisões de mérito ou decisões extintivas ou decisões interlocutórias, esse é o aspecto objetivo que deve ser levado em consideração para se definir qual o recurso a ser interposto. Pois bem, cabe uma indagação. Contra toda e qualquer decisão, cabe recurso? Vejam bem, tão somente aquelas decisões que têm caráter decisório, isso pode parecer até uma redundância, mas na realidade não é, porque existem decisões judiciais que têm caráter meramente administrativo, qual seja o de fazer com que o processo caminhe em direção ao objetivo pretendido, que é a prestação jurisdicional. E aí nós temos, por exemplo, os chamados despachos. Desses despachos não cabem recursos. Não cabem recursos, por exemplo, também das chamadas decisões proferidas em sede de conflitos de competência, onde dois juízes declaram-se igualmente competentes, por exemplo, é o caso do conflito de competência positivo, ou igualmente incompetentes, e aí nós temos o conflito de competências negativo. Nesses casos, também não cabe qualquer tipo de recurso, porque não há interesses das partes em jogo. Cuida-se de mera definição de competência de natureza administrativa para o exercício da jurisdição. Então, podemos concluir que o princípio da taxatividade é o princípio processual penal que importa no reconhecimento de um determinado recurso para um determinado tipo de decisão. E esse determinado recurso deverá ser identificado no ordenamento jurídico válido. Na ausência da previsão legal da possibilidade de recurso de uma determinada decisão, isso não significa dizer que essa decisão não poderá ser objeto de exame perante um órgão revisor, perante um órgão colegiado, ou mesmo perante o juízo de direito. Não. Para isso, nós podemos dispor no ordenamento jurídico das chamadas ações impugnativas, que, como vimos, têm a mesma finalidade, a de promover a revisão de uma determinada decisão. No entanto, dando ensejo à criação de uma nova relação processual paralela àquela anterior, da qual decorreu a decisão judicial que ora é vergastada. Encerramos, então, a nossa segunda aula. Qualquer dúvida que, porventura, tenha surgido do desenvolvimento da matéria, coloca-se à disposição para solução o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas e os outros programas da família Saber Direito, é só acessar o site da TV Justiça no endereço www.tvjustiça.jus.br. Aguardamos a audiência dos senhores na nossa próxima aula, dando continuidade ao estudo dos princípios gerais dos recursos no processo penal. Muito obrigado.